Participe do Show do Milhão Pedaleria e concorra a prêmios incríveis como esse. Serão 5 malas de ferramentas da Start que podem te ajudar na manutenção da casa, da bike e até no churrasco do final de semana. Para saber mais sobre os prêmios, clique nesse card. E para se inscrever, clique no link que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo. Boa sorte! Você ainda tem dúvida na hora de escolher o pneu certo para sua bicicleta de estrada? Em um vídeo recente a gente mostrou como escolher pneus para mountain bike. Mostrei vários tipos e várias tecnologias e o pessoal ficou pedindo para fazer a mesma coisa com bicicleta de estrada. Por isso estamos novamente na Anderson Cycle Routes conversar com o Kleber sobre isso, porque ele é muito expert. Ele está nesse negócio da bicicleta de estrada desde os 12 anos de idade e já usou praticamente tudo que existe, né, em se tratando de pneus. Você me ajuda nisso então? Vamos lá! Então, Capi, nós temos uma grande variedade de pneus aqui na loja e a gente vai fazer um guia rápido para ajudar você a escolher o melhor pneu para sua atividade. Opa, vamos lá então. Primeiro eu preciso entender a necessidade do ciclista. Então, se ele vai usar o pneu para competir, se ele vai querer um pneu que vai resistir a muito tempo, longa distância, um pneu para treinar que vai durar pra caramba, se ele quer o pneu mais rápido de todos, se ele quer o pneu mais leve. Então, se ele vai fazer o uso, por exemplo, urbano, como eu uso bicicleta na cidade. Então, tudo isso vai definir que pneu, dentro de tudo que a gente tem aqui, que vai funcionar melhor para você. Então, Capi, é interessante, antes de tudo, explicar sobre a construção do pneu, como você fez com os pneus de mountain bike, tá, né, naquele vídeo. E aí, o que acontece? O pneu, ele tem a carcaça. A carcaça é justamente o que dá a forma ao pneu. Então, é a trama. Então, se você for ver, é essa parte do pneu aqui, ó, né, que tudo vai ser depois aplicado nela. Então é uma trama, é como se fosse uma lona, que isso pode ser de nylon, de algodão e até em pneu de pista, lá que eu uso no velódromo, de seda até. Nossa. E aí, essa carcaça, ela tem uma trama, é como uma lona. Então, quanto mais aberto for essa lona, as tramas for mais aberto, ela tem menos TPI, que é fios por polegada. Então é uma trama mais borracha, né, entre cada fio. Isso, é uma trama que vai acabar tendo que colocar mais borracha para compor isso, e ela vai ficar ela é menos resistente à pressão. Tanto é assim que são pneus os mais simples, os mais baratos, como esse daqui. É um pneu que ele não vai resistir tanto à pressão. Não pode encher como você enche tanto. Então assim, quanto menos você encher um pneu, é maior o atrito de rolamento, a bike vai andar menos. Entendi. E quanto mais você puder encher um pneu, mais foca menos no chão, né? Por exemplo, na pista, como essa roda aqui, a gente usa acima de 200 libras até chega a usar. Mentira. No pneu de pista, sim. Tudo isso? Tudo isso, porque a pista é lisa, completamente lisa, então você pode usar mais pressão. Tem que ser muito resistente para não explodir. Eu usei, por exemplo, 170, 180 libras num pneu desse. E ele é tubular, que nós vamos falar também, esse tipo de pneu aqui, que ele resiste mais à pressão, porque ele não tá preso no aro, como o pneu não abre, né? Exatamente. Sobre construção de pneus ainda, nós temos a parede lateral, que, por exemplo, um pneu simples, ele vai acabar tendo a parede lateral com o TPI, como eu disse, aberto, ela acaba ficando duro demais e acaba fazendo com que cada uma das paredes é como se fossem duas colunas e ela resiste demais esse movimento aqui. Então, tanto o pneu mais barato acaba sendo assim,
como pneu que ele é feito para ser o mais resistente possível a furos e também a cortes, então ele acaba sendo duro. Isso daí acaba ocasionando o quê? Desconforto. Então, assim, se você quer um pneu confortável, não pode ter uma parede lateral tão dura, entendeu? E também o talão do pneu. O talão é justamente o que faz ele encaixar na ranhura que tem o aro, nos pneus clincher, né? Pneu tubular não tem, nós vamos ver depois. E aí existe o de arame, né? Talão de arame. Que é um pneu que não dobra muito. É um pneu que não dobra. E o talão de Kevlar, que é esse que dobra todo, né? E também, na prática, o que acontece? Um pneu de Kevlar, de talão de Kevlar ou aramida, é um pneu que vai acabar saindo e entrando no aro mais fácil. Um pneu de arame já vai exigir mais força de você na hora de trocar. Às vezes precisa de espátula, né? Espátula, esse aqui não, né? Esse aqui, às vezes eu tiro sem espátula. Isso, dá pra tirar. E esse daqui, às vezes tem que colocar aquela espátula de aço até. De nylon não consegue tirar. De nylon é difícil. Fechado, que é inflexível. Exatamente. E o último item da construção de pneus é a banda de rodagem, ou seja, é o que fica em contato com o solo. Importantíssimo por causa da aderência e da resistência ao rolamento. Então, esse pneu aqui, por exemplo, ele tem a banda de rodagem completamente lisa aqui no meio para a bicicleta andar o mais rápido possível. E tem fabricantes que colocam grafeno na construção, na composição do butil, que é a borracha do pneu. Então colocam esse pó de fibra de carbono, que é o grafeno, na parte central do pneu. Para quê? Para que ele fique o mais resistente possível e mais duro possível nessa região. E aí eles conseguem fazer o butil a mais mole possível para quando deitar na curva, que é a parte que não vai ter o grafeno, ser o mais aderente possível. E até tem uma particularidade aqui, por exemplo, um pneu que é o Corsa Control, que é justamente para fazer mais curva. Então ele tem o desenho, ó, Capi, com ranhura. Microcravos, né? Micro ranhuras para aderir mais, é o pneu que eu mais gosto de usar, porque eu gosto de entrar forte em curva. E aí depois existe o pneu que tem a banda de rodagem com ranhura para chuva, que é ideal para uso diário e para treinar, que ele faz te dar mais aderência no caso de ficar molhado. Kleber, eu vi que você separou por largura, né, de 23 a 30, e esse 23 são 23 milímetros, né, porque no mountain bike é em polegada a largura do pneu. Em milímetros, que é o padrão usado em pneus de estrada. O que acontece? Antigamente pensava-se que quanto mais estreito fosse o pneu, mais rendimento teria. E os últimos estudos chegaram que a medida 700, que é o tamanho da roda, por 25 milímetros, é o que dá o melhor rendimento, né? Não perde rendimento para um pneu que seja mais estreito, e melhorou a vida de um ciclista, que ele pode entrar mais forte numa curva, porque o pneu mais largo vai dar mais aderência na curva. Não tem a ver com conforto, então, esse ponto, a largura também? Tem, total. Então, por isso que assim, tem muita gente que treina com pneu 700 por 28, 700 por 30, se couber na bicicleta, tem bicicleta que não cabe, e depois vai competir com um pneu 700 por 25, 700 por 23. Para voar. Exatamente. E então dá muito mais conforto para treinar. Inclusive também os randonnés, né, que são ciclistas que fazem longa distância, Audax, por exemplo, usam um pneu mais largo, que é para dar mais conforto, e não um pneu mais estreito. Também tem isso. E agora nós vamos falar sobre os tipos de pneu, Capi. Então, assim, existe o pneu clincher, que é o mais utilizado de todos, e dentre o clincher tem o pneu sem câmara agora, o tubeless, e tem o pneu clincher normal. Então, o que muda é até que você observou, né? O talão dele, ele é um pouco mais gordinho. Mais saliente, né? Que ele vai encaixar no aro, e o aro ele também tem que ser
preparado para não escapar o ar. Então ele aqui é todo vedado, né? Esse aqui já está preparado para isso e ele vai encaixar no aro. Dá para sentir que tem uma cavidade interna na lateral para esse ressalto, né, encaixar. O outro não, o outro é mais liso, né? Você vê que ele não tem muita saliência. Então para não escapar de jeito nenhum. Então eu já usei, é muito bom. A vantagem vai furar menos, porque você põe aquele líquido antifuro dentro dele. Fura e fecha sozinho. E você vai poder usar com menos pressão se quiser. Aí fica entendeu? mais confortável. Ele vai ficar menos suscetível àquele furo de mordida de cobra, sabe? Que o aro faz. Aí depois tem o pneu tubular, que é o pneu utilizado pelos profissionais, né? Inclusive nós temos aí, vamos mostrar a bicicleta do Rigoberto Urán, que os profissionais usam pneus tubulares, na verdade. E depois tem um pneu aqui, esse vermelhinho, que é um pneu para usar especificamente em rolo, porque ele tem mais borracha, uma borracha mais dura, já que não pode ser utilizado por aí, e ele vai ser o mais resistente para usar no rolo. Kleber, de quem é essa bike? Então, essa bike está até aqui no adesivinho do Rigoberto Urán. Esse é um ciclista da Cannondale que foi segundo colocado. Essa bike foi usada na Champs-Élysées, na última etapa do Tour de France. Ele foi segundo colocado na geral no Tour de France em 2017. Inclusive aqui tem até o adesivinho que é colocado para dizer os detalhes de cada etapa. E esse aqui é da última etapa, quando terminou na França, em Paris. E tá com pneu tubular. Tá com pneu tubular, 700 por 25, é um pneu mais gordinho, né? E eles usam um pneu tubular por quê? Porque assim, o upgrade número 1 de uma bicicleta é o par de roda. Quanto mais leve for o par de roda, mais rápido vai andar a bicicleta. E nesse caso é o conjunto pneu e roda. E um pneu tubular, por incrível que pareça, mesmo ele já tendo a câmera dentro, tudo, ele chega a pesar 170 gramas, por exemplo, menos do que um clincher. O clincher mais leve que a gente pesou aqui é 220 gramas, 223 gramas. Sem a câmera, né? Sem a câmera. E aqui ainda o aro, ele fica mais leve, porque não tem a parede que vai para cima. Então um aro tubular também é mais leve do que um aro clincher. Então por isso que os profissionais ainda hoje usam pneu tubular. É o conjunto mais leve que dá para colocar. Exatamente. Por que um amador não é interessante usar na maioria das ocasiões? Porque um profissional está pedalando, tem um carro de apoio, se furar ou ele troca a bicicleta toda ou a roda. Um amador numa competição, num treino, não vai ter isso, entendeu? E para remendar um pneu desse, você já me explicou que é um rolo, tem que descosturar, é trabalhoso, né? No dia a dia ele é inviável, então é usado, o profissional treina de pneu clincher e compete de pneu tubular. Valeu. Já que você falou da troca da roda, que é super importante para dar um up aí na performance, vamos supor que o cara comprou uma bicicleta de estrada, de entrada, bem basicona para usar na cidade, para se locomover e começou a tomar gosto. Viu que ele pode fazer mais com ela do que isso, né? E se ele tirar o pneu, por exemplo, se ela veio com pneu de arame pesadão e tirar e colocar um de Kevlar, ele vai notar a diferença? Vai notar bastante coisa. Vai mudar da água para o vinho, dependendo do pneu que você escolheu para a bicicleta. Vai deixar a bicicleta mais confortável e vai deixar a bicicleta mais rápida. Foi assim com você? Opa! Comecei a competir com um pneu que vinha original na Peugeot 10, que era um Jet Caju, e depois, que era um pneu de clincher, só que pesado, e depois a gente passou para os pneus tubulares, aí é outra vida. Outra vida. Legal, obrigado por mais essa aula. Obrigado, super legal aí sobre os pneus para bicicleta de estrada. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Valeu.